Olá, eu sou Margarete Camilo, do canal Viva Poderosamente, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as leis universais. As 7 leis herméticas, para ser mais precisa, as leis de Hermes Trismegistus. Eu resolvi falar um pouquinho desse tema porque, na verdade, eu já tenho aulas sobre ele no curso Método de Visualização VR, mas eu achei interessante abordar esse assunto agora, porque esse canal, como eu sempre falo, ele tem o intuito de expandir a nossa mente e conhecer os princípios que regem o universo. Eu acho que é muito importante para a expansão da nossa mente, para que a gente tenha um entendimento dos princípios da criação e das nossas ações no dia a dia, o que estão por trás do acontecer ou não acontecer, do resultado das nossas ações do nosso dia a dia. Então, eu vou começar falando sobre o livro O Caibalion, que é onde estão as leis herméticas de Hermes Trismegistus. Na verdade, não foi o Hermes que escreveu. Esse livro Caibalion foi escrito em 1908 e é um livro com os princípios, com comentários e com o resumo dos 7 princípios herméticos de Hermes Trismegistus. Trimegistus, porque ele é 3 vezes iniciado. Hermes foi um sábio que viveu no Egito entre 1500 a 2600 a.C. Não é algo assim exato nem certo, tem essa variação exatamente porque Hermes é uma incógnita. Ninguém sabe de onde ele veio e quando ele veio exatamente. A única coisa que nós sabemos é que suas leis permanecem, os seus princípios, os princípios que ele escreveu e que ele descobriu, permanecem até hoje. E basta você observar o seu dia a dia, a sua vida e conhecer as leis para você ver que elas regem o nosso universo. Sobre a vida dele existe muita especulação. A maioria das coisas que se conhece sobre ele é especulação. É especulação sobre sua origem, não existe uma data precisa sobre sua existência. Alguns dizem que ele foi mestre de Moisés, outros dizem que ele foi o próprio Moisés. Tudo, na verdade, é especulação. A palavra Caibalion, ou Kybalion, ou Caibalion, como alguns costumam dizer, ela tem a mesma raiz etimológica da palavra Cabala ou Cabalá. E essa palavra significa simplesmente tradição ou revelação superior. Hermes Trismegistus defendia que o universo é regido por leis universais em todos os seus planos, material, espiritual, sutil e concreto. E ele destaca 7 princípios, ou 7 principais leis. Lei, na verdade, é um princípio ou fundamento por trás de tudo que existe. Muitos defendem que o universo surgiu do caos, que tudo funciona de maneira desordenada, caótica, aleatória, e que a maioria das coisas, com poucas exceções, não servem para nada. Não tem nenhum propósito. Que os únicos inteligentes com capacidade de raciocínio e propósito é o homem. E por achar que Deus não fez as coisas direito, ele está sempre em conflito com a natureza, com a sua existência, com a religião, com o seu sexo, com sua própria natureza humana. E as leis universais vêm para mostrar exatamente o oposto disso que o homem acredita. Através dessas leis, podemos ver que tudo aconteceu e continua acontecendo em perfeita ordem. E a desordem e confusão
somos nós mesmos, o homem mesmo é que causa. Exatamente por não conhecer esses princípios. Por estarmos presos no materialismo, nós causamos o caos no universo. Se você observar bem, qualquer coisa que tenha acontecido em sua vida significa que você seguiu ou transgrediu uma dessas leis. E se observar com um pouco mais de atenção esse acontecimento em si, você consegue descobrir qual foi o princípio que agiu por trás dele. E quando você não consegue descobrir isso, os acontecimentos continuam se repetindo até você entender o princípio e como ele funciona. Muito se fala sobre a transmutação mental. A transmutação mental ou a alquimia mental é o princípio mais importante. Nós viemos ao mundo para nos tornarmos mais humanos, no sentido da palavra mesmo, ou mais divinos, no sentido metafísico da palavra. Quanto mais você expande a sua mente, mais conhecimento você coloca para dentro dela. E quanto mais conhecimento você tem, mais você se aproxima do todo. Porque o todo detém todo o conhecimento. Todo conhecimento vem dele, do todo. Então, transmutar a mente é mudar as condições existentes a nível de matéria, força ou mente. Se você domina o plano mental, você tem o controle da matéria. E é aqui que está o grande segredo. A nossa mente é dividida em duas partes. Uma é voltada para a matéria, a outra para o espírito. O espírito é a intuição e a matéria a razão. Muitas vezes você tem tudo no mundo material, mas sente falta de algo, sente que tem alguma coisa que te incomoda. Isso é aquela ânsia que nós temos de Deus, mesmo que inconscientemente. É a necessidade de entrarmos em contato com a parcela de Deus que todos nós temos. Nós fazemos parte da emanação do todo e fomos criados para evoluirmos em valores, virtudes e sabedoria. Deus é um ser absoluto. Hermes Trismegistus diz que se colocarmos qualquer nome no todo, nós já estamos limitando ele. O todo é incognoscível. Eu vou repetir a palavra, incognoscível. Incognoscível significa que é impossível de conhecer com a nossa mente limitada. O todo é único. Se ele não fosse único, ele não seria o todo. A palavra universo já traz em si mesmo o sentido de unicidade. No todo não há divisões, porque se ele se divide, deixa de ser o todo e passa a ser dois. Lá naqueles vídeos de geometria que eu disponibilizei por um tempo aqui no canal, e ainda tem alguns que eu deixei aí aberto, depois eu tirei porque eles fazem parte do curso. Lá naqueles vídeos, para quem assistiu vai se lembrar disso, eu falei do segredo dos números e que tudo, quando eu fiz aquele círculo e coloquei, a gente coloca de 1 até 9, eu falei que tudo começa no 1 e depois a gente vai multiplicando e volta para o 1. Ou mesmo se você pegar o 1 e for contando, quando chega no 9, o próximo número é 10. E no 10, para você deixar uma unidade, você soma o 1 com o 0, vai dar 1. Então a gente começa no 1 e volta sempre para o 1. Mesmo que seja o 99, depois do 99 você vai para o 100. Se você somar 1 mais 0, dá 1. Então você começa no 1 e volta para o 1. O que significa que Deus é unidade, Ele é único. Não tem a menor possibilidade de existir nada fora dele. Por isso não existe outro, não existe nada além do todo. O Kybalion diz o seguinte:
Eu vou ler exatamente como está lá. Quando tudo está no todo, é também verdade que o todo está em tudo. Aquele que compreende realmente essa verdade alcançou o grande conhecimento. E essa é a mais pura verdade. Tudo está dentro da mente do todo. Eu faço parte da mente do todo, você faz parte da mente do todo, o universo faz parte da mente do todo. Tudo está contido no todo. Nada existe fora dele, além dele. Porque todos nós somos projeções da mente do todo. E se o todo é tudo, imagina assim, você fecha os olhos e imagina a mente do todo, imagina todo o universo dentro da mente do todo. Imagina que tudo e você está dentro do todo. Se todos nós estamos dentro dele, então ele está em tudo. Qualquer parte que você se virar, você vai ver o todo. Você vai olhar para uma árvore e você vai ver o todo, porque a árvore é uma parte do todo. Você olha para um animal, você vê o todo, porque o cachorrinho é parte do todo. Tudo parte dele, não existe nada fora dele. Então, quando você entender isso, quando você tiver o conhecimento pleno de que tudo está dentro do todo e não tem nada fora dele, você vai conseguir entender o mecanismo do universo. A matéria é energia em níveis mais densos de vibração. Isso tudo que a gente consegue ver e tocar é matéria e está vibrando de maneira mais densa. A nossa mente, a mente, é uma energia em níveis mais elevados de vibração. Então, os seus pensamentos são níveis elevados, eles existem, só que em um nível mais sutil. Então, quanto mais você se identifica com a sua mente, mais você se eleva. E quanto mais se identifica com a matéria, essa matéria mais densa, mais denso você fica, mais materialista você fica. Hoje em dia, tem uma lei de Hermes Trismegisto, dessas 7 leis, que está muito em voga e se popularizou muito como a lei da atração. E ao contrário do que muita gente tenta ensinar, as pessoas, quando começam a aprender sobre essas leis, elas focam muito em bens materiais, que também é muito importante, só que é passageiro. Então, quando você se volta mais para sua mente, você consegue alcançar tanto a sua vida espiritual quanto a sua vida terrena. Por quê? Porque a nossa mente é a intermediação entre o nosso lado espiritual, a nossa vida mais sutil, e o nosso corpo, que é denso, que é a nossa vida material. A nossa mente é que faz essa ligação. A mente e o dom da vida, nosso fôlego de vida, não faz parte e não é o corpo. Quando o dom da vida e a mente saem do corpo, eles se vão, o seu corpo deteriora. Quando a sua mente acha que sua vida é somente isso, quando a sua mente se identifica mais com o seu lado material, com o seu corpo, quando ele começa a pensar, o seu ego começa a identificar-se, a sua mente começa a se identificar mais com o seu ego e achar que o seu corpo é somente isso, a sua mente deixa de evoluir. Eu vou repetir. Quando a sua mente acha que sua vida é somente isso, se identifica somente com esse corpo, ela deixa de evoluir e passa a viver somente em função dos seus problemas materiais. A Bíblia tem uma passagem que são palavras de Jesus que diz assim: buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. E se você interpretar, não de maneira literal, mas de maneira metafísica, você vai entender que céu não quer dizer um lugar acima, no alto, acima das nuvens, onde todos os salvos viverão em paz. Céus aqui pode ter 2 sentidos. Um que é elevar-se espiritualmente, buscar valores que não vão acabar junto com a sua morte.
O Hélio Couto ensina isso, o Hermes Trismegisto também ensina. E o outro, que seria o domínio da mente, que aqui é chamada de céu, a parte de cima do seu corpo, né? O corpo está embaixo, que é a terra, a sua mente seria o céu, onde tudo acontece. Por quê? Se tudo é mental, conforme a primeira lei hermética, e se o todo criou tudo a partir da sua mente, e nós somos semelhantes a ele, nós também cocriamos tudo a partir da nossa mente. Então, é aqui que temos que conhecer bem e aprender a dominá-la, porque assim saberemos trazer as coisas certas para a nossa existência. Na lei da correspondência, os planos material, mental e espiritual são semelhantes, mas em níveis diferentes. Significa que eles obedecem a leis universais que estão em todos os planos. Presta atenção que aqui diz semelhantes e não iguais. E para que você entenda melhor, eu vou dar um exemplo simples. Da maneira como você organiza suas roupas no armário, por exemplo, é semelhante à maneira que você organiza suas ideias. Se você parar para observar, você vai ver que é assim. Muitas vezes você olha para a sua vida em total desorganização. E se você observar bem, vai perceber que sua mente está da mesma forma. E muitas vezes isso reflete até na organização da sua casa. Quando você tem uma mente mais ordenada, com sentimentos ordenados, tende a ter uma vida ordenada e mais produtiva. Uma vida mais organizada e mais produtiva. E com esse conhecimento, você pode corrigir um dos planos que eu citei aqui acima, e assim você consegue, por semelhança, por similaridade, equilibrar os outros. Então, o segredo é conhecer as leis, porque assim podemos aplicá-la em um plano e gerar uma possibilidade de aperfeiçoamento em todos os outros. Isso chama-se magia hermética. Eu falei hoje um pouquinho só sobre os planos das leis herméticas. E se você gostou do assunto, se você quer que eu continue falando mais a respeito, comente aqui embaixo. Fala para mim como que tá a sua mente, como que tá a sua organização. Se realmente você organiza os seus armários de acordo com o seu estado mental. Fala para mim que eu vou gostar de saber. Curte, compartilha, dá o seu joinha. E se vocês gostarem, eu vou continuar trazendo mais assuntos referentes a esse tema, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.